Aleluias, aleluias. Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nos exponemos a Tua palavra, que é viva, eficaz, transformadora. Genera em nós transformação, genera em nós entendimento e dá-nos revelação de conhecer Sua vontade e genera em nós, ó Pai, o desejo de sermos conhecidos por el Senhor, em nome de Jesus. Que em nome do Senhor Jesus podamos, ó Padre, nesse tempo de estarmos aqui, escutando Tua palavra, lendo Tua palavra, compartilhando Tua palavra, venhamos a ser tocados por Teu Espírito, para que podamos ter ele entendimento que somos hijos transformados por la renovação de nossa mentalidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, irmãos. Uma vez mais, nós estamos aqui nos exponendo a palavra do Senhor, a palavra transformadora, a palavra que genera em nós, como que puedo dizer? Genera em nós algo que nos incomoda. Porque nós não queremos ser cambiados, nós não queremos ser transformados. Nós queremos que as coisas se cambiem a nosso modo, a nosso desejo, a nossa vontade. Pero na palavra do Senhor não é assim. E o que vamos a ler hoje é continuidade do que falamos na passada semana, quando Pablo escreve suas cartas a los Gálatas e ele empieza a chamar a los Gálatas aí no capítulo 3 de torpes. Irmãos de Deus, por que isto? Por que Pablo empieza a falar desta maneira? Porque em vez de eles viverem por la fé, viverem por el evangelho puro e simples, estavam criando outro evangelho. Estão buscando uma maneira de satisfazer a si mesmos sem ter que cambiar-se. Pero o evangelho não é assim. O evangelho ha sido hecho para nós sermos cambiados. Não que as circunstâncias se cambiem. Interessante, não? Pero eu fui eleito cabeça e não cola. Eu sou apóstolo não sei de quantos. Eu sou isto. Não eres nada, irmão. Recuerda que Pablo ha dicho acerca de si mesmo e acerca de Pedro. Muitas vezes queremos ser judaizantes, muitas vezes queremos ser homocêntricos em Cristo, dizendo que estamos predicando a Cristo, pero ponemos em cajas a Cristo e queremos amoldear a Cristo a nossa maneira, pero que Cristo não se moldeia. Ele se moldeia nos outros. E é isso que Pablo está falando aqui. É isto que Pablo está predicando a los Gálatas, que receberam a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, que é sencillo, puro e simples. Complicado de vivê-lo, mas é sencillo. É muito sencillo o evangelho. Mas nós complicamos o evangelho porque esse evangelho nos agride. Nos leva a um embate interno, porque há que generar em nós transformação e nós não queremos. Não queremos ser transformados. Queremos viver a nossa vontade. Queremos ser deuses de nós mesmos.
E quando nós lemos o que Pablo ha escrito aos Gálatas, nós começamos a conhecer a vontade de Deus, do Evangelho sencillo, puro e simples, sobre a fé e sobre a lei. Muitas comunidades hoje vivem bajo a lei. Não estou dizendo a lei fora, estou dizendo de la lei bíblica, ¿vale? Temos que estar bajo a lei. Também na lei bíblica temos que estar bajo a lei, porque a lei hoje para nós é Cristo, não a lei de Moisés. Volvemos daqui a pouco e vamos falar sobre o tema. Pero prestamos atenção, a lei é sencilla. Salmo 19 nos ensina que a lei do Senhor é perfeita e restaura o alma. A pergunta é: são os 613 mandamentos da lei e seus apócrifos aí, e seus adendos, que fazem que nós sejamos transformados? São essas leis que generam transformação em nós ou que generam repreensão para que nós não vengamos a fazer algo? A lei é perfeita e restaura o alma. Quem é essa lei perfeita? É Cristo. Cristo é a lei perfeita. Quando o salmista canta essa canção, hace esse texto, ele está dizendo hacia nós que Cristo que vendria, que é a promessa de Abraão, que vamos a ler aqui, que vai venir, que é perfeito. Porque ele foi e sempre será e é o único cordeiro perfeito, o único sacrifício perfeito. Não há outro. Porque se vivimos bajo a lei, todos os anos nós temos que fazer expiação. Pero o único que ha hecho a expiação eterna ha sido Cristo. Porque a partir do momento que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, a expiação ha sido eterna. Eterno é aquilo que tem um princípio, pero não tem fim. Uau! Não. Infinito, não. Infinito tem princípio e não tem fim. Eterno é aquilo que não tem princípio e tampouco fim. Pero Cristo é eterno. Se Ele é eterno, Ele ha sido crucificado desde a eternidade. Sua perfeição vem antes de seu sacrifício, porque ha sido sacrificado em la eternidade passada. Acabo de ter esse entendimento. Mire quanto o Espírito é bueno. Deus meu. Já paramos para pensar nisso, irmãos? Como Cristo é eterno antes de Moisés? Já tinha sido o sacrifício em la eternidade passada. Vamos a ler. Gálatas capítulo 3, do verso 15 ao 29. Perdona. Gálatas capítulo 3, do verso 15 ao 29. Vai dar continuidade àquilo que nós outros estamos falando passada semana. Gálatas insensatos, prestem atenção. Só há um caminho, Gálatas. Só um evangelho, Gálatas. Vós outros estão buscando outro evangelho que não existe, Gálatas. Presta atenção, Gálatas. Insensatos. E agora vamos dar continuidade. Gálatas 3, 15 e 29 diz assim: Hermanos, vou a poner-lhes um exemplo. Aun em el caso de um pacto humano, nadie pode anulá-lo, nem añadir-lhe nada, uma vez que ha sido ratificado. Prestemos atenção. Agora bem, as promessas se hicieron a Abraão
e a sua descendência. A Escritura não disse, e a los descendentes, como referindo-se a muitos, sino e a tu descendência, dando a entender um solo, que é Cristo. O que quero dizer é isto. A lei que vino 430 anos depois não anula o pacto que Deus havia ratificado previamente de haver sido assim. Quedaria sem efeito a promessa. Se a herência se basa em la lei, já não se basa em las promessas. Pero Deus se la concedió gratuitamente a Abraão mediante uma promessa. Entonces, qual era o propósito da lei? Foi añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La lei se promulgou por meio de ángeles, por conducto de um mediador. Ahora bien, não hace falta mediador, se há uma sola parte, e sin embargo, Deus é uno solo. Se isto é assim, estará a lei em contra das promessas de Deus? De nenhuma maneira. Se se hubiera promulgado uma lei capaz de dar vida, então sí que a justiça se basaria em la lei. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisioneiro del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se lhes conceda a los que creem. Antes de venir esta fé, a lei nos tinha presos, encerrados, hasta que a fé se revelara. Assim que a lei vino a ser nosso guia encargado de conduzir-nos a Cristo para que fuéramos justificados por la fé. Pero agora que ha chegado a fé, já não estamos sujeitos al guia. Todos ustedes são hijos de Deus, mediante la fé em Cristo Jesús. Porque todos os que han sido bautizados em Cristo se han revestidos de Cristo. Já não há judío, nem não judío, escravo, nem livre, homem, nem mulher, sino que todos ustedes são um solo em Cristo Jesús. E se ustedes pertenecem a Cristo, são a descendência de Abraão e heredeiros segundo a promessa. Que texto transformador. Prestamos atenção no que Pablo nos está dizendo acerca de Moisés, acerca de Abraão, acerca de la lei. La lei do Senhor é perfeita e restaura el alma, porque a lei é Cristo. Agora, a lei promulgada por ángeles para a manifestação de nós, para que nós não vengamos a actuar hasta que viniera a promessa que é Cristo, teníamos que ter algo que nos separara do pecado. Por isso que teníamos que fazer sacrifícios. E o interessante é que hoje, que temos a promessa, temos a Cristo, aquele que nos transforma, aquele que nos restaura. Para a restauração não é para que venhamos a ser como éramos, é para que venhamos a ser como Cristo. Na primeira obra, el Adão, em Jardim de Edén. Amém? Não é que eu venha a ser restaurado. Não. Ser transformado. A restauração é para ser como aquele
que é Cristo. Vale? Esse evangelho, essa promessa se basa em la fé. O que é fé? Certeza das coisas que se esperam, hechos e convicção daquilo que não se vê. Correto? Hasta aí estamos todos bem. Agora prestemos atenção, por que nós outros não creemos que Cristo morreu na cruz do Calvário para generar em nós vida e transformação? Por que nós outros aún pensamos que necessitamos de fazer coisas, fazer sacrifícios, fazer holocaustos para ser bendecidos? Por que queremos viver um outro evangelho, é o que Pablo está a dizer? Por que queremos viver um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo? Que aquele que necessita ser transformado sou eu. Que aquele que necessita de transformação sou eu. E que eu não tenho que acusar a meu irmão, porque ele não conhece a seu padre. E eu tenho que apontá-lo como defeituoso, como um montão de coisas, porque ele não conhece a seu padre. Pero, lo mais interessante é, onde está Cristo quando temos essa atitude da lei? A promessa, já cumprido a promessa. Cristo já cumpriu a promessa. Cristo já cumpriu aquilo que tinha que fazer. E nós outros vivimos bajo esta lei de Cristo. Não vivimos bajo a lei de Moisés. Bajo os mandamentos. O mandamento agora está imprimido, impresso em meu coração. Eu não hago, não é porque existe uma lei. Eu não hago porque eu não sou assim. Eu não hago isso, não é porque há uma lei que me impede, é porque eu não estou nessa maneira, nessa fase, nessa vida, nesse momento, para ser isto. Eu não sou isto. Eu não peco, porque não existe uma lei que me disse que não tenho que pecar. Eu não mato aí fora, porque não existe uma lei que se eu matar a alguém, eu vou à cárcel, Não, porque eu não sou um assassino. Porque quando Cristo me ensina sobre a lei, Ele havia venido para aumentar a lei. O que Ele ha hecho? Se tu roubas, não rouba mais. Se tu eres adúltero, só de imaginar, já adulterou. Ou seja, não é o acto, não é a ação que me hace um adúltero. É quem eu sou, aqui dentro, em meus rincones oscuros, que me hace um adúltero, um prostituto, ou o que seja, um assassino. Porque se eu pensar em fazer dano a minha irmã, eu sou um assassino. Perdona. Eu he tenido vontade de matar um montão já. Eu fui muito assassino. Aqui dentro, porque era minha natureza. Pero eu conheci o Evangelho. Eu conheci esse Cristo que me leva hacia a cruz para morrer por meus irmãos. Em vez de assassiná-los aqui, já não assassino a nadie. Pero uma coisa, Cristo me ha ensinado nisso tudo. Com aqueles que não conhecem a nosso Padre, eu predico o Evangelho transformador. Pero aqueles que se dizem conhecer a nosso Padre, a eles não necessita de minha palavra. Não necessita de meu evangelho, porque ele é venido para os enfermos, não para os sanos. Se eles pensam que são sanos, não necessita de mim. Não necessita do evangelho. Isso ele hacía com os fariseus.
E se la hacía com os doutores da lei. E se la hacía com aqueles que creiam que a lei que eles praticavam em partes los hacía mais santos, mais sanos, sendo que todos nós outros somos enfermos. E esse Cristo que habita em mim, que genera em mim transformação e vida, vai manifestar vida, bajo la lei de Cristo, que é o Hijo de la promessa. Quantos de nós queremos buscar fórmulas, buscar meios, buscar caminhos para acercarmos a Deus sem que eu tenha que ser transformado e ir-me hacia a cruz? Sempre buscamos meios aí de querer passar a linha, de ajudar a Deus em alguma parte, em alguma área de nossa vida. Sempre estamos aí buscando pagar um preço por algo para que quedamos bem, para que vengamos a estar bem, para que vengamos a complacer nossos desejos, vontades. Quem somos nós outros? Vivimos bajo a lei de Cristo, do Evangelho, que é sencillo, puro, simples, mas é difícil porque temos que negar a nós outros mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, ou queremos viver bajo a lei de Moisés, com seus 613 mandamentos e apócrifos, e redianos, e textos, e... que queremos? Porque nessa lei aqui, se eu dou dízimo, eu sou bendecido. Nessa lei aqui, se eu ayuno, Deus tem que quebrar as barreiras. Se eu hago uma vigília de oração, cadenas são quebradas. Tenho que pagar um preço. Se dou uma ofrenda em efetivo, 100 vezes mais serei bendecido. Existo. É um atalho que queremos buscar. Pero vamos a Cristo. ¿Qué ha dicho Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que não viene hacia mim não pode acercar-se ao Padre, porque para acercar-se ao Padre há que acercar-se a Cristo, e para acercar-se a Cristo tu tienes que negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. O Evangelho é sencillo, pero é complicado vivê-lo, porque temos que negar a nós outros mesmos e nós outros não queremos. Queremos viver bem. Queremos ter o controle de todas as coisas. Queremos ter o governo de todas as coisas. Pero negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-lo. E vivimos aí um evangelho sencillo que Gálatas estava buscando não querer vivê-lo mais. Porque tinha pessoas, alguns judaizantes, que queriam poner a lei. Porque, presta atenção comigo aqui, se eu impongo a lei, que não é a lei liberal de Cristo, que genera liberação, porque quando é a lei de Cristo entra dentro de mim, eu deixo de ser mesquino, eu deixo de ser avaricioso, eu deixo de ser
perezoso, mentiroso, ladrón, prostituta, un montón de cosas. Yo dejo de ser. Yo soy transformado, porque yo nego a mí mismo. Agora, se eu vivo bajo a lei, eu não necessito vivir essa transformação. Eu pago um preço e está tudo bem. Eu vou e hago uma ofrenda e meu pecado está pagado. Eu não necessito salvação de transformação interna. Eu só hago uma ofrenda e meu pecado é limpiado. É mais fácil. Porque eu não tenho que negar-me a mim mesmo aqui. Eu não tenho que negar a mim mesmo aqui. E os religiosos líderes, esses líderes religiosos de aqui, lhe gustam nesta situação aqui, porque aqui eles conseguem arrecadação financeira. Aqui, vivem por la fé em Cristo. Pero viver por la fé em Cristo não é só tribulação. Porque quem te governa, quem te alimenta, se tu crê e vive bem, tendrá o pão de cada dia. Que a Bíblia, que Cristo nos disse, que Ele nos habla. Não te preocupe com o que comer, com o que vestir. Não é assim? Interessante. Pero por que eu quero me preocupar com essas coisas? Aqui eu não tenho que viver ali. É muita tribulação para mim. Mi ego, mi orgulho, esse Deus que habita dentro de mim, que tem o governo, não, ali não lhe gusta. Não quero ser transformado, eu quero manter a pose de favela. Oh, irmãos, prestemos atenção. Queremos ser servos de Cristo, discípulos de Cristo. Queremos viver o Evangelho verdadeiro. Neguemos-nos a nós outros mesmos, tomamos nossa cruz e seguimos. A los sanos, deixa los sanos. Eles não necessitam de sanidade. Não querem o Evangelho sencillo, puro, simples. São nossos irmãos. Aunque não são irmãos. E aqueles que estão em pecado são nossos, mas não conhecem nosso Padre. Eles em Cristo vão ter o espírito da reconciliação em Cristo, não em minha vontade. Não em la lei. Na lei não se reconcilia com nadie. Pero na promessa, que é Cristo, que manifestou a lei imprimida em nós outros, esse nos reconcilia com Cristo. Porque esse é o Evangelho puro e simples. Cria vergonha em sua cara, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Qual é minha cruz? Qual é a sua cruz? ¿Sabe qual é minha cruz? Nossa cruz é nosso ego. É nosso desejo de ter o controle, de ser Deus, de governar a Deus, de manifestar a Deus, de querer ser o suprassumo de todas as coisas, de querer ter o governo. Não deixar que Deus tenha o controle. Essa é nossa maior cruz que carregamos. E temos que correr essa cruz. E ir ao Calvário e ser crucificado e morrer. Para que Cristo venga ressuscitar em nós. Nós não vamos ressuscitar. Quando morimos, quando formos à cruz do Calvário, é o Senhor que vai ressuscitar em nós. Porque minha mente, minha vontade, minhas emoções de minha alma são transformadas em Cristo, para Cristo e por Cristo. Amém.
Que podamos, em nome de Jesus, hermanos, ter o entendimento que a fé é sencillo. Ter o entendimento da promessa que Cristo cumplida, el heredero de Abraão. Recuerda o que está escrito? El descendente, não descendentes. El descendente e a tu descendencia. Tu descendente. Não era Isaac. Não era Jacob. Não era José. Era Jesus. Não era David, nem Salomão. Era Jesus. El descendente. Que podamos ter o entendimento que esse descendente se tornou Cristo para que nós outros venhamos a ser Cristos de nossos irmãos. Amém. Padre, em nome de Jesus, nos exponemos a tua palavra que é viva e eficaz e transformadora. Que podamos, ó Padre, sair dessa mentalidade de lei humana, de cárcere humana, e venhamos ir ao Evangelho. Que essa teologia do inferno, de conhecimentos, venga a ser quitada de nossa mente e venhamos à teologia do Evangelho, sencillo, puro, simples. O Evangelho de Cristo. Cristos em nós. Que venhamos a manifestar el Cristos em nós. Para que assim seamos segundo sua vontade, segundo seu desejo, em nome de Jesus. Só um adendo. Quando Cristo foi aí ao tanque e venia uma mulher e foi falar com ele e ele lhe pediu água, ele chamou ela de prostituta, ele chamou ela de pervertida, adúltera. Não. O que ele ha dicho a ela? Mira, dá-me água. Então, bebe de minha água. Nós não temos que apontar ao defeito de nadie, nem chamá-la por aquilo que ela está, porque elas não são, elas estão, é um estado de pecado. Elas serão transformadas por la renovação do Evangelho que Cristo manifesta. Quando ela tem o entendimento e bebe da água de Cristo, através do Espírito que flui de Cristo, ela, uau, Senhor é um profeta. Espera, eu não quero viver essa vida. Volvió a la ciudad e ha traído toda a ciudad hacia Cristo. Será que esse é o Cristo que estamos ensinando, manifestando? Ou é aquele acusador da lei? Tu estás em pecado, tu estás em tu estás. É? Prestemos atenção que Cristo estamos manifestando. Se é Cristo eu ou é Cristo Jesus manifestado em nós, por nós e através de nós, ou é outro evangelho? Amém? Abrimos nossos olhos para que podamos viver o evangelho. Amém? Que a graça de nosso Espírito Santo, o amor de Deus e a manifestação de Jesus seja sobre nós. Que esta manhã podamos fluir da vida do Senhor em nome de Jesus. Que tu Espírito Santo genera transformação. Que tu Espírito Santo genera vida em nós. Em nome do Senhor Jesus, que essa Trinidade venga a trazer transformação em nossa mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que podamos manifestar el Cristo. Em nome de Jesus.
Amén. Que el grande amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros y esta comunidad. Dice, estamos terminados en nombre de Jesús. Tengamos una semana bendecida bajo la gracia y el favor del Señor Jesús.